nós vamos falar um pouquinho sobre a revisão sistemática de literatura. Primeiro, o que a gente pretende tratar, né, é fazer uma introdução, uma breve introdução sobre a revisão sistemática, trazendo aí as definições, os objetivos, mostrar os tipos de revisão sistemáticas mais comuns, né, e também apresentar as etapas e as fases. Eu vou trazer também um checklist da Prisma, que é uma ferramenta, né, que permite que a gente utilize tanto como um guia para a confecção da revisão sistemática, como também para a gente avaliar se o nosso trabalho, se a nossa pesquisa, ela está seguindo esses critérios, né? E vamos falar depois da ferramenta START e apresentar as referências e tudo. Bom, então vamos lá. As revisões sistemáticas de literatura, elas são estudos, né, que utilizam-se de estudos anteriores, né, já elaborados, publicados ou não, ou seja, estudos primários, né, para que se baseiem em estudos. Tem vários tipos de revisão de literatura. Tem a pesquisa documental, que analisa documentos acerca de um tema, né, documentos primários. A revisão bibliográfica, que descreve um número de autores a respeito do assunto, sem necessariamente formalizar um registro dessa busca formal. Então, eu entro na base de dados, achei aquele artigo interessante, isso aqui combina com o meu trabalho, então coloco lá. Achei um livro, coloco lá, e aí vai. O estado da arte, que normalmente ele é feito buscando estudos mais recentes, em busca daquilo que se tem descoberto sobre um tema, né, aquilo que seria o mais novo de um tema, né, então a gente parte de um lapso temporal, né, e a gente tem a revisão integrativa e a sistemática, que todas duas, elas visam sintetizar múltiplos estudos, com a diferença que a revisão integrativa, ela utiliza só de estudos publicados, e normalmente também utilizando, assim, um período específico, né, que se queira utilizar. E a revisão sistemática, ela pretende ser uma síntese exaustiva de múltiplos estudos publicados ou não, ou seja, aí pode entrar teses, dissertações, artigos publicados, artigos no prelo, e o que se faz com a revisão sistemática, nós vamos tratando aqui na frente, né? Primeiro eu quero trazer a história, né, da revisão sistemática, que ela tem a sua origem na área médica, né, na área de saúde. Os primeiros relatos que se tem da revisão sistemática é de 1753, com o James Lynch, que é um médico escocês, que fez a primeira revisão sistemática sobre o tratamento de escorbuto, onde ele fez uma comparação de 6 tratamentos em um documento de 450 páginas. Um outro marco teórico, né, que seria em 1904, onde as primeiras técnicas formais de combinação de resultados de diferentes estudos foram elaboradas e publicadas no British Medical Journal pelo matemático britânico Carl Pearson. Em um segundo momento, né, já em 1955, aparece a primeira revisão sistemática formal, né, sobre um cenário clínico, publicada também no Journal American Medical Association. Em 1970, o Ark Cochrane, um médico escocês, ele escreveu e fez vários movimentos sobre a importância do método científico e sobre a sumarização sobre sumários clínicos. Já na década de 80, surge um marco importante, né, que é a teoria de práticas baseadas em evidências, que ela tinha o intuito primário de basear políticas e práticas, né, nas melhores evidências possíveis. Em 1993, o Ian Chalmers, ele fundou a Fundação Cochrane, que é uma fundação internacional, e ela é responsável por publicar revisões sistemáticas
e métodos, né, estabelecer métodos para a elaboração de revisões sistemáticas. Na década de 90 ainda, além da Cochrane, várias outras instituições foram criadas. Eu já trouxe como exemplo o Centro Nacional de Ciências da Saúde para Revisões e Disseminações e o Instituto Nacional de Excelência Clínica. Atualmente, na área da saúde, tá? Esses dados foi tirado da Ribeiro. São desenvolvidas cerca de 2.500 revisões sistemáticas por ano, e é o tipo de estudo mais citado ultimamente na área da saúde. E com esse desenvolvimento mesmo, né, da revisão sistemática, as práticas baseadas nas melhores evidências, elas migraram da área da medicina para outras áreas, né? E em busca de padronizar, de trazer essas melhores práticas, é que a revisão sistemática surge, né, como um mecanismo para que se deixe isso disponíveis para as pessoas, né? Bom, eu trouxe aqui a pirâmide de evidências. Essa pirâmide de evidências, ela também é da área de saúde, né? Ela mostra aí a hierarquia das evidências, enfatizando que a revisão sistemática, ela aparece aqui no topo da pirâmide, né, na pirâmide tradicional, como o tipo de estudo, né, o tipo de metodologia de maior evidência. E múltiplos casos, como é que fala, gente, aqui? Opiniões de especialistas, né, é o de menor evidência. Agora, uma nova pirâmide de evidências foi elaborada, onde traz essas linhas onduladas, que caracteriza que, embora o estudo seja de determinado tipo metodológico, não quer dizer que ele seja livre de viés, né, ou que a qualidade desse estudo esteja garantida. E sugere-se que a revisão sistemática, né, ainda no topo, mas separada do restante, ela atue como uma lupa para que se busque as melhores evidências, né, desses estudos. Aí dessa forma, utiliza-se a revisão sistemática para sumarizar mesmo, né, buscar aqueles estudos que sejam, de fato, por isso que tem uma necessidade de que se faça uma revisão sistemática com rigor, seguindo protocolo, para que esses estudos, que seja garantido, de fato, que esse nível de evidência seja elevado, né? Principalmente que da área da saúde são utilizadas as revisões sistemáticas para basear políticas públicas. Agora, na época da Covid, né, a gente sabe que foi baseado vários estudos, com um volume muito grande de estudos que são produzidos, não tem como o profissional pegar e ler tudo. Então, com essa sumarização de uma revisão sistemática, permite um acesso ao conhecimento mais rápido, né, sem perda de qualidade, né, esse é o objetivo. Bem, a gente traz aqui a definição da Cochrane. A Cochrane, ela conceitua a revisão sistemática como um estudo secundário, que tem por objetivo reunir estudos semelhantes, que sejam publicados ou não, conforme a gente disse, avaliando-os criticamente em sua metodologia e, quando possível, reunir numa análise estatística ou meta-análise. Depois a gente vai ver mais para frente que existem outras formas de análise além da meta-análise, né? Os autores Trackfield et al., de 2003, embora eles né, aparentemente sejam um tempo mais antigo, mas a gente se baseou muito neles, porque eles têm esse artigo deles é um artigo que traz assim, detalhadamente vários pontos sobre a revisão sistemática. Bom, aí a definição deles é que a revisão sistemática,
que as revisões sistemáticas diferem das revisões narrativas tradicionais, adotando um processo replicável, científico, transparente, ou seja, é considerado como uma tecnologia detalhada que visa minimizar o viés através de pesquisas exaustivas da literatura. Repete-se muito essa questão de ser exaustiva, porque busca-se abarcar o máximo possível de estudos, né, na medida do possível. A Kitchenham, ela é uma... Ai, gente, me deu um branco aqui. A Kitchenham é a Barbara Hitchman, ela é uma pesquisadora da área da ciência da computação, e ela também é um marco, né, na revisão sistemática, uma das precursoras da revisão sistemática no Brasil, em outras áreas, né, e ela traz os objetivos da revisão sistemática de apresentar uma avaliação criteriosa a respeito de um tópico de pesquisa, fazendo uso de uma metodologia de revisão que seja confiável, rigorosa e que permita auditagem. Ou seja, quando a gente vai fazer essa revisão sistemática, a gente vai se basear num método que ele possa ser replicável, que outra pessoa possa pegar nosso protocolo de pesquisa e repetir a pesquisa e achar os mesmos resultados, né, desde que seja no mesmo lapso, né, no mesmo período de tempo. É claro que se eu fiz ano passado, e aí de lá para cá tem vários outros estudos que entraram, então aí, né, vai mudando. Bom, quanto aos tipos, né, o que poucas pessoas sabem é que tem vários tipos de revisão sistemática. Esses autores, o Paul e o Criado, eles, um artigo bem recente, né, agora de 2020, eles especificam que são 3 tipos de revisão sistemática de literatura. Em domínio, baseadas em domínio, baseadas em teorias e baseadas em métodos. E também existem as revisões sistemáticas de literatura com meta-análise. É uma revisão sistemática de literatura que faz análise dos dados por meta-análise, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aqui, então eu vou falar um pouquinho de cada um desses tipos de revisão sistemática, mas bem rapidamente, porque, né, são muitos tipos. A teoria, a revisão sistemática baseada em domínio, ela são 5 tipos, né? A estruturada, a de framework, bibliométrica, narrativa híbrida e de revisão para a construção de uma teoria. Coloquei aqui só revisão, mas porque não cabia. Então, assim, lembrando que o significado de domínio é uma área de estudo, né, uma área de conhecimento. A revisão estruturada, ela é especificamente quando o autor vai organizar a literatura pesquisada de forma estruturada. Então, ela pode ser organizada com base nos métodos mais utilizados, ela pode ser por teorias, por construtos ou categorias, né, que o próprio autor possa ter chegado, e normalmente são organizadas por forma de tabelas, né, e de figuras. Bom, as de framework são revisões estruturadas em um framework. O que é framework? Framework é um modelo, né, é um tipo de modelo. Pode ser um modelo que já exista, como o ADO, o 6W2H e outras também, que sejam desenvolvidas pelo autor ou não, né? A ADO, por exemplo, você vai pegar os resultados que você encontrou e fazer a análise separando os antecedentes daquela teoria, as decisões, quais os principais resultados. Então, seria isso. A bibliométrica, né, revisão sistemática bibliométrica, ela vai analisar uma extensa quantidade de pesquisa, fazendo um estudo bibliométrico. Normalmente, utiliza software, né, tem como exemplo esse Voz Viewer, que busca descobrir tendências de citações e concitações de um determinado tema
e vai fazer uma análise estatística por ano, país, autor, periódico, método, teoria, problema de pesquisa, ou outro, ou pode ser qualitativo também, de acordo com o que o autor estabelecer, né? A narrativa híbrida, os autores, eles, né, o Paul e o Criado, eles falam que é uma forma de utilizar, vai utilizar duas formas de análise, que podem ser, né, a estruturada com a de narrativa, uma revisão mais orientada para a narrativa, pode ser bibliométrica junto com a estruturada, e pode ser outros tipos também, né? E já a revisão sistemática baseada em domínio, visando a construção de uma teoria, ela vai ser estruturada no desenvolvimento de modelos teóricos, ou seja, você vai, no final da RSL, o pesquisador vai, com base em toda aquela literatura que ele pesquisou, ele vai propor uma teoria, ou ele vai propor um modelo, ou um framework, que seja, né? Ou seja, ele vai basear uma teoria naquilo, todos aqueles estudos que ele pesquisou, né? Então, seguindo, né, as próximas, né, seria a RSL baseada em teorias, que são focadas na análise do papel de uma única teoria específica em determinada área de conhecimento, ou seja, ela pode ser desenvolvida explorando o papel de uma teoria, ou então sintetizar a literatura relativa a um tema. Por exemplo, se eu quero fazer uma RSL sobre teoria, deixa eu ver, uma teoria do comportamento planejado. Então, eu posso pegar essa teoria, né, que já existe uma literatura publicada sobre ela, e ali eu vou fazer uma síntese dessa teoria, né? Não sei se eu fiquei claro, acho que eu me enrolei um pouco. Bom, a RSL baseada em métodos, eu vou fazer uma pesquisa, né? Vou fazer vou sintetizando uma literatura que usa determinada metodologia, quantitativa, qualitativa. Eu posso, por exemplo, fazer uma RSL sobre as revisões sistemáticas. Ali eu vou reunir tudo que se foi publicado de RSL no Brasil, em outras áreas que não seja da medicina. Então, seria nesse sentido. Aí, nesse caso, ela já não vai ser uma revisão secundária, ela vai ser uma revisão terciária, já que ela vai utilizar de revisões sistemáticas de literatura. Agora, a revisão sistemática com meta-análise, ela faz uma avaliação estatística mais minuciosa de todos os dados e todas as descobertas que foram elencadas em estudos, mas são estudos quantitativos, tá? Então, tem todo um procedimento que eu não vou entrar muito, porque só de análise, de meta-análise, a gente podia fazer umas 4 aulas, porque é bastante amplo, né? Então, vamos lá. Então, dando sequência, escolhi, né, o tipo de RSL que eu vou fazer, e aí vou partir para a mão na massa, né? E como que eu faço? Existem etapas a ser seguidas na RSL, né? Que são, a maioria dos autores, eles... como é que fala? Eles enfatizam, né, de se utilizar essas 3 fases, que seria de planejamento, de desenvolvimento, que normalmente também pode ser chamado de condução ou execução, né, e de resultados. Essas etapas, né, a etapa de planejamento, ela vai se subdividir. Eu me baseei no Trackfield, nos autores, Trackfield et al., mas a grande maioria dos outros autores, eles também seguem mais ou menos esse tipo. Eu escolhi esse porque está bem detalhado, bem divididinho, mas é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Eu agora vou partir para falar de cada etapa dessa e de cada fase
especificamente. Bom, então, na etapa de planejamento, a fase considerada pelos autores, a maioria dos autores que eu pesquisei, que é a da identificação da necessidade de revisão. É a fase chamada 0-0, ou seja, antes de qualquer coisa, é definir a questão da pesquisa, definir quais são os objetivos da pesquisa, por que eu vou fazer essa pesquisa, qual que é a justificativa, né? E a Galvão e o Riccati, eles enfatizam que quando se vai fazer uma questão de pesquisa, a gente deve contemplar aí a população ou o problema, a condição, né, ou a condição que vai ser estudada, o tipo de intervenção que a gente vai analisar, se vai ter comparação, se vai ter mais de uma intervenção, e quais seria o desfecho ou o resultado que a gente precisa estudar. E essa sugestão dos autores, ela é baseada no acrônimo PICO, né? O PICO é P de população ou problema, I de intervenção, o C de comparação e o O de outcome. Também, depois a gente vai ver mais na frente lá, quando a gente falar do START, que no START eles usam o PICOC, que aí eles acrescentam o C, que seria o contexto, tá? Então, assim, fica bem claro que essa fase é uma fase muito importante. Aliás, é difícil de saber qual que é a fase mais importante, porque acho que todas são importantes, né? Mas, assim, essa identificação, né, fazer uma questão de pesquisa que seja relevante, que vai direcionar toda a pesquisa, né? Então, a gente tem que ter muita atenção nessa fase. Aí eu trouxe aqui um exemplo do uso do PICOC, né, na verdade esse aqui do PICO, de uma questão focada na comparação entre diferentes intervenções. Então, você vai fazer uma questão de pesquisa, você vai fazer uma pergunta mesmo, né? Qual é o melhor equipamento para alunos de graduação buscar informações acadêmicas? Computadores ou dispositivos móveis? Então, nesse exemplo, os alunos de graduação, eles né, faz parte aí da população, é o P de população. O dispositivo móvel é uma intervenção, o computador é uma outra intervenção, e a busca por informação acadêmica é o resultado que se pretende estudar, tá? Então, assim, só um exemplo mesmo para a gente ter uma noção. A fase 01 já é a fase da preparação da proposta de revisão. Nesse momento, a gente vai tentar pesquisar e identificar a terminologia sobre o assunto que a gente quer pesquisar. Então, eu posso buscar em artigos, né? Eu posso digitar lá no Google para pesquisar, vou pesquisar sobre o comportamento do consumidor. Aí, só para poder ir levantando, né, as ideias. Vejo alguns artigos, então eu posso ir nas palavras-chave desses artigos, eu posso buscar em dicionários, eu posso buscar em glossários, em tesauros, né? Eu devo sempre identificar esses termos, tanto em português quanto em inglês. Aí vai depender também do meu objetivo, né? Se eu for fazer uma pesquisa que é restrita ao Brasil, você não precisa, assim, exatamente ter buscar na revisão de outros idiomas, né? Mas todos os autores que eu andei pesquisando, eles recomendam que a gente busque tanto os termos em português quanto em inglês. Na área da ciência da informação, tem o TBCI, né, que é um thesaurus online, onde a gente tem vários termos lá que a gente pode buscar. E outra coisa que a gente faz nessa fase de preparação da proposta é definir quais as bases de dados que a gente vai usar. A gente já ter aí em mente que as bases de dados, elas precisam estar vinculadas à área que a gente vai estudar, né? Eu posso utilizar tanto bases que sejam mais amplas, quanto bases que sejam mais específicas das áreas, por exemplo, né? Depois nós ainda vamos falar mais um tiquinho disso. Bom, para a gente ainda fazer na parte de planejamento, nós identificamos quais são os termos que a gente vai utilizar
e aí a gente vai montar estratégias de busca, strings de busca com operadores booleanos. Os mais comuns é o AND, o OR e o NOT, né? Que a gente vai fazendo aí uma relação. Existem também alguns caracteres que podem ajudar nesse refinamento, né, de busca. Por exemplo, a interrogação, ela vai recuperar variações de grafia. Se eu digito lá, organization, com uma interrogação, ela vai recuperar palavras organization com Z ou organization com S, ou seja, ela pode abarcar até mesmo que estiver escrito errado, né? Os asteriscos, né, eles utilizam em palavras com o mesmo radical, então você vai recuperar palavras ali igual o radical const, aí você recupera constituição, constituinte, constitucionalismo, e por aí vai. As aspas, elas são utilizadas para termos compostos, para a gente poder recuperar a expressão exata. Se eu quero pesquisar inteligência competitiva, aí eu coloco entre aspas, inteligência competitiva, para que eu recupere aquela expressão, porque se eu colocar sem, vai aparecer artigos que aparece a palavra inteligência e vai artigos que, eu falo artigos, mas estudos, né, de uma maneira geral, que falem sobre competitividade, essas coisas assim. Então, a gente tem que especificar, colocar as aspas para poder ficar uma coisa mais filtrada. As aspas, elas servem para... Tem diferença em relação à base? Por exemplo, no Scopus, eu consigo usar alguma desses caracteres coringas ou algumas bases não leem eles? Olha, consegue sim, tá? Eu posso, assim, até estar enganada. Todas as bases que eu já utilizei, né, eu não usei todas, né? Então, não posso, assim, te falar, né, que todas são, mas a maioria aceita sim, né? Agora, o que acontece? Eu vou montar uma estratégia de busca e essa estratégia de busca eu vou colocar ela lá, na base de dados. Por exemplo, a Scopus. Como cada uma tem uma forma de processar, cada uma é uma máquina de busca diferente, quando eu coloco essa estratégia lá, a base de dados ela vai mudar ela. Aí a gente precisa, na hora que a gente for fazer o protocolo, que é uma fase mais, a próxima fase, a gente precisa copiar esse string de busca que a base de dados me deu. Porque eu montei um, coloquei o asterisco, eu coloquei a expressão, eu coloquei o AND, o OR, mas a base de dados, ela faz uma modificação lá. Então, às vezes, eu já vi que a Scopus, ela apresenta, às vezes, de uma forma, a Spell de outra forma, lá na CAPS de outra forma. Então, a gente precisa, para garantir que outras pessoas vão buscar os estudos com o mesmo string de busca, e aí a gente precisa copiar e deixar isso separadinho lá no nosso protocolo para que outras pessoas busquem, né? Então, seguindo, eu trouxe aqui um exemplo, né? Esse é um exemplo da minha dissertação de mestrado, aonde, como eu tinha vários... eu não estou fazendo uma revisão sistemática, mas eu utilizei o sistema de protocolo para que fosse garantido essa rastreabilidade do meu estudo. Então, ou seja, eu não preciso necessariamente fazer uma revisão sistemática para usar o protocolo. Eu posso fazer eu estou fazendo lá o meu referencial teórico, mas eu quero que o meu referencial teórico seja rastreável. Aí eu montei as estratégias de acordo com os temas, né, com os capítulos lá na minha revisão sistemática, e busquei, no meu deram 6 estratégias que vai compor aí meu referencial teórico, tá? Então, esse aqui é só um exemplo. Aí, o caso, né, eu faço essa base, mas na hora que eu coloco lá na base de dados, uma ou outra pode ter algum tipo de modificação,
Então, eu preciso copiar lá, né? Aqui eu trouxe algumas bases de dados, tem umas mais gerais, né, como o Cielo, o periódico da CAPES, Google Academics, Web of Science, mas tem umas bases mais específicas da área da saúde, como a PubMed, né, a BVS, e da área da administração, né, que é da ANPAD, ou seja, a gente precisa buscar, né, as bases de dados, tanto as gerais quanto as forem mais específicas de áreas. Eu não sei dizer para vocês, né, vou ser sincera, quais seriam as bases de dados específicas, assim, de todas as áreas. Eu acho que a gente nem tem isso, assim, tão separadinho, tão bem delimitado. Mas as gerais, normalmente, elas são as mais utilizadas, né? Aí eu quero até abrir aqui para vocês, eu acho que eu deixei até aberto. Quer ver? Vocês estão vendo eu mexer? Sim. Tá. Então tá. Eu deixei o portal de base, o portal da CAPES, e já coloquei aqui um string, né? Então, aqui, ó, comportamento de compras, comportamento do consumidor ou consumer behavior. Quando a gente utiliza o ou, ele traz uma quantidade maior de estudos. Agora, se eu quero colocar aqui um and e vou colocar uma coisa mais específica, por exemplo, igual na minha dissertação, né, que seria food, aí ele já vai restringir mais a busca. Tá? Aí, aqui, no meu caso aqui, eu coloquei as aspas, né, dos termos compostos. Tá vendo? Que de 108, ele já foi para 39 mil. Então, na base de dados, a gente consegue fazer utilizando, né? Eu posso também, por exemplo, aqui, no caso do end, no food, né? Eu posso usar o not. Eu não quero artigos da área de produtos orgânicos. Tá vendo? Até que não restringiu, não. mas o uso seria esse, sabe? André. Oi. O parêntese aí funciona a mesma coisa que uma expressão matemática? Ele dá preferência, alguma coisa? Ou qual que é a função dele? Olha, eu acho que eu não vou saber te dizer, viu? Mas ele dá preferência, sim. Tanto que aqui, ó, tá vendo que ele separou aqui, ó? Aí, esse parênteses, quem colocou foi o próprio, tanto que tinha mais um aqui, né? Foi o próprio máquina de busca que colocou. Você me pegou nessa pergunta aí, viu? Eu não vou saber te explicar, não. Mas vou pesquisar e te falo. Mas eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Bom, então vou voltar lá. Andréia. Oi. Eu acho que igual o portal CAPES, eu já testei, às vezes eu tenho muita dificuldade nessa parte, justamente. Gente, eu não estou escutando nada, vocês me escutam? A gente tem que escutar, porque a gente escuta ela, mas ela não escuta a gente. Ué? O meu tava assim também. Mas eu tô te escutando. E aí, o que eu observo? Às vezes, no portal CAPES, mesmo colocando os operadores booleanos e esses caracteres, às vezes, do asterisco ou das chaves, ele não faz uma leitura diferente. Aí, por isso que eu te perguntei se tinha diferenciação das bases, sabe? Porque, às vezes, eu fico muito confusa com essa parte. E aí eu acho que isso acaba prejudicando o levantamento nosso da pesquisa, porque às vezes a gente está perdendo achar artigos bons, e aí eu fico pensando assim, que o problema sou eu, né? Eu que não sei fazer a seleção correta de busca. Eu vi
palestra dessa professora Cris Galvão, e ela falava o seguinte, que essa questão, para te falar que não é um problema seu, né? É um problema, assim, que é muito difícil mesmo você fazer uma estratégia de busca. Ela exige um cuidado, um tempo, que se perca um tempo bem, né? Perca não, né? Que dedica-se um tempo para essa confecção dessas bases, dessas strings, de forma a achar o melhor. Mas isso aí não é fechado, entendeu? Então, por isso que você tem que fazer uma que vai te servir de base e você vai colocar ela na base de dados. Se não deu o tanto de artigos que você está achando que está muito pouco, não abarcou tudo, tenta mais de uma, tá? Sabe? Faz mais de uma simulações para de fato você fechar aquela ali. E aí, quando você terminou, você tem que copiar. Você copia ali e coloca, né? Registra, deixa isso bem registrado. Porque não é uma coisa exata, né? Não vai variar, sim, de base de dados. E se você quer buscar o máximo, você quer fazer uma pesquisa exaustiva, o máximo de artigos, de estudos possíveis, então você precisa tentar mais de uma forma, né? Então, você não pode ficar assim, eu fiz um string de busca e vou fechar naquele ali, não. Você tem que ficar com a mente aberta de buscar outras formas, até que, em dado momento, você vai falar assim, é essa que eu vou usar, eu vou utilizar e vou copio aquela, registrei e aí fechou, né? Também não quer dizer que numa etapa lá na frente, quando eu vou pegar os resultados, eu achei uma coisa que eu esqueci de falar lá na questão das etapas, é que cada etapa ela não é fechada, a não ser lá nos resultados, que eu já fiz tudo, né? Mas, enquanto eu estou na fase de planejamento, enquanto eu estou na fase de execução, eu posso voltar lá nas minhas buscas e buscar outras strings, porque chegou lá nos resultados, não me atendeu o que eu estava procurando. Aí eu cheguei à conclusão que eu preciso. Então, assim, a revisão sistemática, ela é trabalhosa, né? É preciso que a gente tenha essa coisa em mente, de tentar buscar várias estratégias mesmo de pesquisa para a gente buscar o máximo possível de estudos, né? Então, aqui na base de dados, voltando, né? Eu queria mais mostrar isso para vocês, assim, mais rapidamente, e vou voltar aqui vou colocar o negócio errado, desculpa, gente. Tá. Então tá, aí dando prosseguimento, a gente ainda na fase de planejamento, a gente vai entrar no desenvolvimento do protocolo de revisão. Porque anteriormente o que a gente estava fazendo era levantando os pontos assim daquilo que a gente vai de fato formalizar no protocolo, né? Então o protocolo ele vai pré-definir os objetivos, os métodos que a revisão sistemática vai utilizar para permitir essa transparência de todo o processo, né? Uma vez que ele vai permitir para o leitor ele ver como que foi feito essas conclusões, as recomendações que foram feitas. Ou seja, a gente, na hora comercial, a gente fala do breakdown, né? Abrir como foi todo o processo mesmo, que o processo foi feito, né? Aí é isso. Opa! Então, vamos partir lá. Aí, eu trouxe aqui um exemplo de protocolo que eu achei muito bacana, mas eu não achei, o arquivo que eu usei, então, assim, se for de alguém, né, que se alguém pode até como é que fala? Pode até falar, né, porque eu não consegui achar quem é o autor, mas eu optei por colocar mesmo assim, porque eu achei que ele está bem, assim, completo, né? Então, para você fazer um protocolo, você deve colocar ali as informações gerais, os objetivos, a finalidade, né?
de se utilizar essa revisão sistemática, ou o protocolo, né, no caso. A gente deve colocar a questão de pesquisa bem delimitada. No caso dessa aqui, tem mais de uma questão de pesquisa. Deixar especificado quais são as bases de dados que eu vou usar, né? Lembrando que outras pessoas vão pesquisar, podem querer, o objetivo é ser auditável, né? Então, a gente precisa deixar isso bem claro. Algumas que eu vi, eles, inclusive, justificam o porquê da escolha da base de dados. Eu acho também interessante isso. Aí ele coloca aqui os strings de busca. No caso de utilizar mais uma base de dados, é bom a gente fazer, como eu falei, né? Copia e coloca certinho, igual saiu lá na base de dados. Quais os campos de busca que eu quero encontrar esses termos, né? Eu quero encontrar no título, no resumo ou nas palavras-chave, né? Ou posso deixar em branco também, pode ser em qualquer campo do estudo, né? Eu deixo bem especificado no protocolo a seleção de estudos, a temática, quais são as temáticas, que quando você entrar lá na base de dados, você vê que você pode filtrar por área de conhecimento também. Eu quero, igual aqui no caso, notícias falsas, mas eu quero só determinado nesses níveis aí, né? Então, sobre o conceito, classificação, o impacto, tentando delimitar o máximo possível. O tipo de referência que eu vou utilizar, eu quero só artigos publicados em periódicos, aguardando publicação, publicados em anais de eventos, ou não publicados, ou eu também posso falar que eu só quero artigo publicado, tá? Não tem problema. O importante é que eu especifique o tipo de estudo que eu escolhi e, de preferência, eu explico por quê, né? Por que eu quero isso. No meu caso, estou fazendo uma pesquisa sobre o comportamento do consumidor durante a pandemia, sobre o Covid-19, né, dentro do cenário do Covid-19. Não justifica também eu escolher um período, né, uma delimitação temporal de todos os anos, porque a Covid só foi de 2019 para cá, né, de 2020, 2021. Então, esses tipos de coisas que a gente tem que ter em mente e justificar, né? Sempre relatar. Especificar o idioma da publicação, a área de pesquisa na área da publicação, o tipo, autores, aí eu já achei até um pouco desnecessário, mas às vezes você quer buscar só um tipo de autor que vai falar de uma determinada teoria, né? Talvez possa fazer. A configuração de local, desenho da pesquisa, estratégia de seleção. A estratégia de seleção é uma parte muito importante, né, que ela vai basear mesmo a escolha dos estudos, inclusive a qualidade desses estudos. Então, a gente precisa deixar bem claro aí. E outra coisa é que deve ser incluído os critérios para avaliação dos estudos. A gente vai ver mais na frente que existem alguns tipos de formulários, ou seja, a gente vai colocar só artigos avaliados entre pares, nós vamos colocar só artigos que eu padronizei um tipo de formulário para avaliação desse estudo, escolhi algum que algum autor fez, ou fiz um baseado em outro autor. Se eu vou usar algum software de apoio, também deve ser colocado, né? E aí, no protocolo também, a síntese de dados. De que forma que eu vou fazer essa síntese de dados? Ou seja, se eu escolhi fazer uma revisão sistemática baseada em domínio, a partir de um framework, e esse framework é um framework, né, um ADO, ou não, eu vou fazer baseado em um framework que eu mesmo elaborei a partir de uma entrevista, e eu selecionei construtos e montei uma categorização. Então, tudo isso
eu preciso deixar bem claro ali no protocolo. Na área de saúde, é interessante a gente colocar isso, na área de saúde, eles têm alguns sites para o registro de protocolos, ou seja, então na área de saúde a pessoa vai lá no site e olha se tem o protocolo registrado naquele assunto dele, e então às vezes, isso aí já é uma maravilha, né? Porque se já foi pesquisado, eu não preciso pesquisar, ou então foi pesquisado, mas não abarcou aquela questão específica que eu tenho, para que não tenha pesquisas repetidas. Eu procurei em outras áreas, eu não achei esse tipo de registro de protocolo, né? Mas fica aí a dica, né? Se alguém, se alguém quiser fazer um site desse. Bom, aí a fase 3 seria a fase já no desenvolvimento, para onde a gente vai partir mesmo para a busca dos estudos nas bases de dados, né? Então, eu fiz o protocolo, já estou com o protocolo todo certinho, não quer dizer que eu não posso voltar no protocolo depois e modificar alguma coisa, né? Porque às vezes eu fiz o protocolo, mas eu achei um artigo que é top da galáxia, mas ele não está dentro daqueles critérios. Eu posso voltar lá e eu quero esse artigo não pode sair, então eu posso voltar lá no protocolo e tentar ver se eu posso modificar alguma coisa para que ele entre. Ou não, né? Ou então excluo também esse artigo e não entra. Bom, então deve seguir a íntegra todos os critérios que foi estabelecido no protocolo, e a gente deve considerar que cada base de dados tem um sistema, aquilo que a gente estava falando, e embora sejam parecidos, eles não são exatamente iguais, né? E todas as buscas devem ser registradas. Existem algumas formas de registro. Eu trouxe aqui o Prisma, que é o diagrama Prisma, que ele é muito utilizado na área de saúde, mas eu também já vi ele em vários outros tipos de estudos, aonde aí é registrado, são registrados, né, as fases de identificação, a triagem, de que forma que foi feita essa triagem, essa escolha, a elegibilidade e a inclusão, né, onde você coloca ali o número de artigos que foram identificados em cada fase. Eu trouxe esse aqui também de exemplo, que ele mostra aqui, ó, separado por base, o número de estudos. Pra você ter uma ideia, olha esse assunto aqui, né, que eu já não... foi só um exemplo. Tinha 651 mil estudos e foram tirados de cada uma dessas bases. Aí vai destrinchando até chegar no número de artigos que a gente vai... Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer cada etapa dessa. Esse aqui eu também achei muito interessante, eu resolvi trazer, porque ele está separado por temas, olha. Então, foi encontrados 2.810 artigos com esse tema e com esse outro tema. Então, o artigo dele era dividido em duas temáticas, né? E todas as bases de dados, onde cada um tem aqui registrado o número de artigos que foi encontrado. E esse aqui também eu achei muito interessante, muito completo, porque ele explica por que foram excluídos. Então, foi excluído artigo duplicado, foi excluído 2.500, foi excluído por quê? Porque não estava na íntegra, porque estava fora do período, porque não estava no idioma, e por aí vai. Aí, depois da verificação dos títulos e resumos, a pessoa já excluiu mais um pouco e já explicou, foi porque não abordava a área de interesse. Leu na íntegra e foram excluídos 21, porque também não abordava exatamente aquilo que a gente está precisando responder, né? E aí, no final, foram excluídos mais 11 artigos, e aqui especifica de que forma foi avaliado, porque aqui, ó, eu li todos os artigos, e aí, depois de ler, eu vou não só ler, né, eu vou ler o artigo na íntegra, e a fase seguinte, eu vou pegar esses artigos e vou analisar eles criticamente, né?
para a gente garantir lá aquilo que foi estipulado lá atrás, garantir a confiabilidade do estudo, né? Nesse caso aqui, a pessoa utilizou alguns formulários, tanto para artigos quantitativos, né, e qualitativos. A fase de seleção de estudos, então, ela é composta de 3 fases, né? Leitura de títulos, leitura de resumos e a leitura de artigos na íntegra. E também, depois que a gente leu, selecionou aquela amostra ali, a gente vai pegar aqueles artigos e vai fazer a análise da qualidade desses artigos para ver se eles realmente, a partir desse momento aqui, ainda podem ser excluídos artigos, né? Selecionou os artigos, então existem alguns softwares de referências que lhe ajudam também nesse processo de seleção e organização. No caso de uma pessoa que não for usar o Start, que a gente vai falar um pouco dele depois, os de referência, eles também ajudam para a gente ver os artigos duplicados e tudo mais. Eu uso o Zotero, mas tem o EndNote, o Mendeley, né? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui o Zotero. Deixei aberto aqui. Por exemplo, aqui no Zotero, ó, eu tenho todas as estratégias que eu fiz, ó. Estratégia 1, 2, as 3 bases de dados que eu pesquisei, eu deixei tudo aqui. Agora, essa fase aqui foi depois da leitura. Esses aqui já são os artigos que foram, de fato, selecionados, né? Que entraram lá no referencial teórico. Vamos voltar aqui. Bom, aí a fase de avaliação da qualidade dos Instagram do Dr. Bruno Halpen, que eu achei demais da conta, que ele fala, né, que estudo mostra que andar e mascar chiclete pode ajudar a emagrecer. Aí vem, ter estudo publicado não é sinal de verdade absoluta ou de qualidade, então muito cuidado, né? Muito cuidado com essa seleção, a gente precisa, não é porque foi publicado lá no journal, tal, não sei o quê, que ele pode não ter algum tipo de erro, ou ele não pode ter, que a gente não possa descartar essa questão da qualidade. Então, a gente precisa fazer uma análise crítica geral desse documento, observando aí a coerência do estudo, a qualidade metodológica, os resultados foram alcançados, a conclusão, financiamento de estudo, né? E vários outros pontos que a gente precisa, que a gente pode avaliar. Esses autores, né, a Galvão e o Ricard, eles sugerem que essa seleção, ela seja, tanto a fase de seleção quanto de avaliação dos documentos, elas sejam realizadas por, no mínimo, 2 pesquisadores de forma independente. E um terceiro pesquisador pode atuar como árbitro caso haja uma seleção discrepante. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas, segundo esses autores, aumenta a credibilidade da revisão sistemática e ela permite aí, esse tipo de ação permite a diminuição de vieses. Na área de saúde, existem profissionais que fazem esse tipo de serviço. Então, o médico, ele faz ali, o pesquisador está fazendo o trabalho, e aí ele contrata uma pessoa para fazer essa análise independente, né? Contrata 2 ou mais pesquisadores. Na nossa área, eu não sei se tem, né, como que funciona, isso aí eu já não sei. Mas aqui, no caso, se você for fazer uma RSL com mais pessoas, é importante, né, que cada um avalie os artigos de forma independente. Não é um só que vai pegar e vai selecionar e vai avaliar. Cada um vai avaliar de forma independente. Fulano encontrou esses, o ciclano encontrou aquele, e aquilo também, isso também deve ser registrado, tá? Eu trouxe aqui uma lista de avaliação, né? Conforme a gente disse, se a gente vai avaliar os artigos que não foram publicados ainda, ou que muitas vezes ainda não foram avaliados entre pares, então eu posso seguir alguns tipos de formulários que já sejam, né, utilizados.
tem esse, né, da JBI, para revisão qualitativa, onde faz ali a análise dos tá vendo? A questão da revisão é clara, explicitamente declarada, o critério de inclusão de artigos foi apropriado, e por aí vai. Ou seja, aqui eu utilizo um tipo de lista de avaliação já criada, né? Esse aqui é para estudos qualitativos. Agora, tem esse que é o checklist trend, que é para artigos qualitativos, estudos qualitativos. Aí tem aí vários critérios que a pessoa pode seguir. E o interessante disso aqui é que você pode utilizar e você também pode adaptar, mas se você adaptar, você tem sempre que relatar que você adaptou do fulano de tal, né? Isso é mais a título de exemplo mesmo. Aí a gente ainda entra, na parte de desenvolvimento, a gente já entra para a fase de extração dos dados e monitoramento do processo. É uma fase onde a gente vai coletar informações que possam ser comparáveis, né, como a data, país, população, o tipo de intervenção, a metodologia, os periódicos, os elementos do pico, né, e os resultados encontrados. E nesse momento de monitoramento, que a gente também pode ver, tentar, né, já ir, normalmente a gente já chega nessa conclusão de que não estou encontrando resultados que eu estou procurando, aí eu posso voltar lá no protocolo, fazer alguma modificação, fazer outras pesquisas, outras seleções, né? Aqui eu trouxe um exemplo, né, de extração de dados, onde foi extraído o autor, o título, os objetivos, o periódico, o ISSN do periódico e o QALYS. O QALYS, né, é o fator de impacto, ele também serve para a gente poder avaliar a qualidade do estudo. Ele também é utilizado como um critério de avaliação. A gente entra para a fase 7, que é a síntese de dados, onde a gente vai fazer uma sumarização dos principais dados que a gente coletou. Pode ser descritiva, né? A gente pode fazer um estado da arte, ou a gente pode fazer quantitativamente, fazer uma meta-análise ou análise bibliográfica, né? Vai depender do que a gente definiu lá atrás no protocolo. Tá? Então, aqui a gente vai fazer essa síntese dos dados. E aí, depois dessa fase, a gente vai fazer um relatório com as recomendações. É onde a gente vai, de fato, escrever o relatório, fazer uma análise crítica, colocar os autores para discutir, né? Discutir esses achados e fazer as recomendações com base em evidências científicas que a gente encontrou nesse estudo. Seria a conclusão mesmo, né? Revisões sistemáticas, elas são normalmente publicadas em forma de artigo científico ou de relatórios executivos com foco em tomadores de decisões. Aí a gente traz aqui também o checklist Prisma. O checklist Prisma, ele traz aqui, são 26 ou 27 itens, que é onde a gente pode fazer análise da nossa própria revisão. E aí ele traz cada ponto, eu posso também pegar esse checklist e servir ele como guia, né? Então, para eu fazer o título, eu preciso identificar no título que é uma revisão sistemática, se é com meta-análise, se é com né, um outro tipo, né? Bibliométrica, né? Estou confundindo bibliográfica com bibliométrica. É bibliométrica. O que deve ter no abstract, né, no resumo, o que deve ter na introdução, os métodos, a forma como foi registrado. Então, serve para eu avaliar cada critério desse, ele é bastante detalhado. Ó. Então, vem os métodos, só para os métodos acho que tem 12 itens, os resultados, e também a discussão, né, fazer a análise da discussão e a fonte de financiamento. Alguns autores que eu vi também que sugerem que a gente faça essa análise e observar se foi colocado, no caso de ter sido feito em equipe, né, onde tenha mais de um autor, né,
especifique quem fez o quê, né? Se qual o autor foi responsável por qual etapa. Né? Isso também garante aí a confiança, né, no estudo. Bom, aí aqui a gente passa para a ferramenta START, né? A ferramenta START, ela é uma ferramenta que a gente vai conseguir fazer todo o processo, grande parte do processo da revisão sistemática através dessa ferramenta. Por que eu só trouxe a ferramenta agora? Porque, na verdade, quando você já sabe o que é uma revisão sistemática, como que funciona, como que você vai estruturar, você já vai entrar no programa com meio caminho andado, né? Porque senão você já vai entrar num programa que você ainda não conhece e sem saber exatamente como fazer. Então, tá. O START, ele facilita a visualização de duplicações, ele ajuda, né, com os softwares de apoio, né, de referência também, você consegue transferir os arquivos para ele. E ele é um software que foi desenvolvido pela LAPS, que é deixa eu dar um branco aqui do LAPS, Laboratório de Pesquisa de Engenharia de Software, do Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos, né, que ela serve aí para o suporte, né, elaboração da SLS e também para colaborar com o que eles chamam de empacotamento. Ou seja, eu coloquei todos os critérios ali dentro do START, e aí no final eu faço um pacote e eu posso mandar, por exemplo, para a minha orientadora abrir lá no computador dela e ela vai fazer uma análise dele toda. Aí depois, se ela modificar alguma coisa, ela empacota de novo e manda para mim de novo. E no final da pesquisa, eu posso pegar esse empacotamento, deixar ele no Google Drive, por exemplo, e disponibilizar para outras pessoas, né, utilizarem. Então vou lá para o START para eu mostrar para vocês. Eu deixei aqui, eu não usei o START para minha dissertação, tá? Mas eu coloquei já algumas coisas aqui para que eu pudesse mostrar para vocês como que ele funciona. Na hora que a gente abre ele já pede para você colocar algumas informações. Você vai colocar o título do seu estudo, da sua pesquisa, quais são os pesquisadores, e você vai fazer uma descrição ali do seu estudo. Eu coloquei um resumo, né? Mas não quer dizer que você precise colocar isso. Pode fazer a descrição, colocar aqui parte do seu referencial teórico, você pode colocar lá os motivos, né, dessa escolha, você pode fazer uma descrição aqui, de acordo com o pesquisador mesmo, né? Assim como a gente viu, aqui no START nós temos a fase de planejamento, de execução e de sumarização. E na parte de planejamento, nós já temos aqui o protocolo, né? E o protocolo, ele tem uma quantidade de itens que é maior do que aqueles que a gente viu lá, tá? Você coloca os objetivos, você coloca as questões. No caso de ter mais de uma questão, você pode vir aqui e adicionar uma nova questão secundária, tá? Ou apagar. Ou também você pode usar o PICOC, que eu não coloquei, né? E colocar direitinho qual que é a população, no caso população, ou problema, intervenção, controle, os resultados, o contexto. E aqui no protocolo, você ainda vai colocar, deixa eu tirar isso aqui que eu não vou ter segunda questão, né? As palavras-chave e os sinônimos, todas as palavras-chave você digita aqui, ó, e adiciona, tá? E aí ele vai vir aqui, porque ele está em ordem de que foi
que foi inserido, né? Ah, não quero esse aqui, então vem aqui e removo. É muito simples, sabe? Eu achei, assim, o programa, ele é muito intuitivo, ele é muito tranquilo de mexer. O mais difícil que talvez seja o fato de ele ter inglês, mas eu acho que para a moçada hoje isso não é problema, né? Aqui eu coloco os critérios, defino os critérios, né? Por que então, aqui, ó, coloquei, né? Contempla extenso acesso a estudos diferentes, periódicos e bases de dados. Permite... Ah, não, agora deu um branco aqui. Por que eu coloco isso aqui? Aqui é para eu explicar por que eu escolhi determinada base de dados, tá? Eu já vou especificar isso aqui, ó. Então, eu escolhi determinada base de dados porque ela tem... ela abarca ali estudos da área técnica, na área de informática, ela abarca estudos da área de ciência da informação, ela abarca estudos da área da administração, né? E também uma coisa importante, permite exportar estudos no formato BibTeX ou outro tipo de formato, porque a gente vai ver ali depois que a gente precisa exportar os artigos lá da base de dados, mas eu, por exemplo, eu não usaria isso aqui, porque eu posso pegar os artigos das bases de dados e também colocar lá no meu referenciador de meu software de referências, né, no Zotero, e transformar ele para cá. Então, não é obrigatório, não, tá? Isso aí é o jeito que você achar melhor. A linguagem, né? Aí eu coloquei aqui quais os métodos, base de dados na área de ciência da administração, marketing e ciência, administração não, tá errado, da informação, eu achei até um erro. Marketing, administração, base de dados que permitem exportação, e aqui tem a lista das bases de dados. Então, eu venho aqui e escolho qual base de dados que eu vou usar, tá? Eu escolhi esses 3 aqui. Aqui no protocolo também eu defino os critérios. Então, eu digito aqui, né, qual que são os critérios, e aí eu coloco aqui, ó, critério de inclusão ou critério de exclusão, né? Eu já coloquei alguns aqui. Então, eu tenho aqui critérios de inclusão, estudos cujos objetivos temáticos ofereçam contribuição sobre os pilares teóricos desse estudo, estudos que não estejam disponíveis na ITA já é exclusão, estudos cujos títulos e resumos não tenham o termo de pesquisa bem delimitado. Eu posso utilizar esse tipo de critério se eu tenho um número muito extenso de artigos, mas eu quero pegar só aqueles que estejam ali com esses termos de pesquisa que a gente definiu no título, no resumo. Então, se não tiver, eu excluo, né? Estudos que estejam duplicados. O próprio programa, ele faz uma coisa que é tipo uma mágica, que eu vou mostrar para vocês depois. Quando a gente vai fazer a execução, que a gente importa o arquivo de artigos, né, de estudos, ele já pergunta se quer que identifique os duplicados, porque aí ele faz um cruzamento em todas as bases de dados que você colocou ali na seleção e você vai excluir todos que estejam duplicados, né? Bom, então é isso. Aí o tipo de estudos, então, estudos qualitativos e quantitativos, artigos primários e secundários, né? Então, aqui, na verdade, é a escolha, né? Eu quero fazer uma revisão sistemática só de artigo qualitativo, e só dessa forma que eu vou conseguir responder o meu objetivo de pesquisa. Ou então, se eu vou fazer uma meta-análise, eu quero só artigos quantitativos, né? E aí, por aí vai. A seleção inicial, né, que vai ser feita através da leitura de títulos e resumos, e a avaliação crítica, eu defini aqui que seria uma leitura crítica na íntegra e a análise crítica através da lista de verificação do JBI, né? E aí, mais lá na frente, eu tenho como inserir essa lista aqui no Start,
Aí, mais na frente, não, é aqui mesmo. Aí aqui tem os campos de avaliação de qualidade. Tem 3 formas. Uma que seria uma lista de exclusão, né, onde eu só defino uma de escala, né, eu posso colocar de sim ou não, ou de níveis, né, também. E esse outro aqui, que permite escolha de mais de um item, né? Aí eu já coloquei uma aqui, que depois eu vou mostrar para vocês lá, que é aquela do JBI, que eu relatei logo aqui nessa parte aqui, ó, de definição, de análise, né? E eu também posso definir aqui, lembra que eu falei lá atrás sobre as extrações de dados? Eu posso definir aqui no Start os campos, né, os dados que eu quero extrair. Então, eu posso já fazer um formulário extraindo aqui, porque então eu quero extrair o título, ano, autor, objetivo, resultado, periódico, ISSN. Não, eu quero extrair só a metodologia, os tipos de metodologia, e por aí vai. E aí vai ser de acordo com o que você definir. E a sumarização, eu coloquei aqui também a título de exemplo, né? Desenvolvimento do estado da arte para compor um referencial teórico da dissertação. Gente, se estiver passando muito do tempo, vocês podem... Eu tô falando aqui sozinha, vocês não estão aí, não? Aqui, eu ia até conversar com o pessoal, aproveitando sua deixa, André, e eu acho que a gente pode depois readequar a nossa agenda só para não perder esses detalhes que você está dando das ferramentas, entendeu? Tá. Porque esses nem eu teria condições de dar, eu não domino elas dessa forma, não. Eu também não, eu acho que a gente pode fazer isso sim, Cris. Todo mundo, pula uns para mais tarde, sei lá. Assim, se eles toparem, assim, a gente pode fazer um intervalinho e voltar, porque eu prefiro terminar hoje. Agora, se não puder, a gente rearranja, mas eu acho que não dá para perder essa Andréia aí, porque nem eu sei fazer isso também, não. Na verdade, assim, o que eu estou fazendo aqui é uma visão geral, porque a gente pode também, de repente, escolher um dia e fazer, assim, um passo a passo bem coisa mesmo, porque quando chegar aqui na parte de execução, eu não vou ter condições de mostrar todos os campos, sabe? Porque eu demoraria umas 2 horas para cada campo desse aqui, tá vendo? Ô, André, isso eu combino com o pessoal. Pode ir do jeito que você se propôs mesmo, e depois, já que você está se disponibilizando, já agradecemos por isso. Mas aí, se for o caso, a gente marca outro dia. Eu acho que o pessoal vai ter interesse, sim, sabe, André? Então tá. Mas pode ir fazendo do jeito que você se preparou mesmo. Tá. Assim, eu achei a ferramenta muito tranquila, mas muito tranquila mesmo de mexer, muito intuitiva. Você vai mexendo, né? É porque eu sou jovem, sabe, gente? Só tenho 50 anos, então isso para mim só uma brincadeira. Mas eu acho que, assim, ela é tranquila de mexer, né? Não é maiores problemas, não. Então, voltando aqui no protocolo, né? Aí, no protocolo aqui, eu tenho como também imprimir, né? Tem como eu salvar isso aqui. Se eu quero depois, ele formata. Aí a gente parte para a parte de execução, né? Na parte de execução, aí o que acontece? A identificação dos estudos, ela não tem como ela ser feita aqui na Start. Você tem que ir lá nas bases de dados. Os desenvolvedores, né, do programa, eles até tentaram fazer de forma automática, mas as bases de dados identificaram como robô. Então, aí eles tiraram isso, né?
Então, a gente tem que fazer essa identificação dos estudos, a gente tem que ir lá na base de dados, fazer Aí, porque eu voltei, que eu perdi aqui, que eu queria falar um negócio para vocês antes. Tá vendo aqui que aparece aqui o periódico CAPES, a Scopus e a Web of Science? A partir do momento que eu definir lá no protocolo, ele é inserido aqui automaticamente, tá? Aí depois a gente vem e insere os artigos. Então, voltando aqui, para fazer... Oi. Esse software, então, ele já faz o critério de inclusão, ele faz uma outra análise do critério de inclusão e exclusão a partir do momento que você já coloca lá no protocolo? Não. A verdade é que é manual. Ah, tá. Entendi. Tá? O que vai acontecer? Eu vou lá na base de dados, escolho, monto a minha string, coloco ela lá, pesquiso. Aí saiu lá 120 mil estudos, determinado coisa. Aí eu vou, dependendo da base de dados, né? Eu não sei fazer em todas, eu só sei fazer em uma, mas é tranquilo também, isso a gente vai pesquisando, né? A gente vai exportar um arquivo, a gente cria um arquivo com todos aqueles estudos e baixa para o computador da gente. Você baixando, você vai trazer ele para cá e vai fazer uma importação. Então, eu venho aqui no periódico da CAPES e coloco aqui, ó. Coloquei a minha string, né? A string que eu utilizei lá na CAPES, conforme eu falei com vocês, né? Eu copiei lá e coloquei aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu venho aqui e importo os artigos, ó. Da BibTeX está aqui, pode ser Medline, pode ser RIS, pode ser Cochrane, esse aí é o formato do arquivo que você exportou lá na base de dados. Eu fiz uns aqui como... vou fazer um processo aqui, quer ver? Aqui, ó, na web, até para vocês verem aquela questão do... Achei que eu não tinha feito, só uma coisa aqui. Então, eu venho aqui, né? Coloco a minha coisa e venho no BibTeX aqui, clico. Aí ele já vai me abrir a pasta aonde eu coloquei o artigo, eu salvei o artigo lá na base de dados, eu fiz a exportação. Então, eu abro aqui e aí ele já pergunta, para checar as publicações, né? Quero que pergunta, duplicação, ou então automaticamente, né? Eu prefiro automaticamente. Aí você vai lá, ele já apareceu, porque na verdade está duplicado, porque eu já tinha feito isso, né? Então, só para vocês verem, ele aparece aí todos os duplicados, tá? E aí, cada artigo desse, ele vai aparecer sem classificação, tá vendo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar, deixa eu ver um aqui que eu já tinha feito, aqui, ó, esse aqui. Eu tenho que clicar no artigo, e aí ele vai me aparecer aqui todos os dados de cada artigo. Ele aparece o autor, o título, as palavras-chave, no caso desse aqui não apareceu, né? O abstract. Então, aqui eu já posso ler e fazer a seleção, né? Então, aqui, ó, ele foi rejeitado porque ele não estava na íntegra ou porque os títulos e resumos não contemplavam os termos, tá? Isso aqui não é de verdade, não, é só para vocês verem um exemplo, né? E é interessante... Deixa eu só entender, essa seleção você faz manual ou ele próprio faz essa leitura? A gente faz manual, tá? Ah, entendi. Aí você clica lá no resumo nos dados, aí você vai fazendo, você que vai definir se ele entrou dentro do critério de inclusão ou exclusão. Isso. Tá, obrigada. Aí, na verdade, eu tô aqui nesse negócio, nessa parte, mas eu vou fazer essa seleção, vou colocar ele como aceitado ou como rejeitado aqui na seleção, nessa outra área aqui de seleção, tá vendo?
Eu venho ele aqui, e aí ele vai me dar a oportunidade aqui de eu fazer a classificação. Foi rejeitado, foi aceitado. Aí, essa aqui é a seleção inicial, né? Eu estou fazendo a seleção inicial, e aí eu vi que nem o título, nem o resumo não me atendem, tá? Uma outra coisa interessante que aqui, eu clico aqui e vou selecionar por que ele foi excluído. Ó. Vou tirar aqui, né? Então, eu vou clicar aqui e vou selecionar. E foi excluído por isso, por isso. Porque eu não cliquei. Entendeu? Porque aí o que acontece? Vai ficar explicando, não é só rejeitar. Eu preciso explicar por que eu rejeitei, né? Então, o interessante é que depois vai ser gerada uma planilha com todos os artigos que foram rejeitados e por que eles foram rejeitados. E também os que foram aceitados. Os que foram aceitados, ele já vai para a etapa seguinte, que é da extração, já como aceitado. Os que foram rejeitados, ele já não aparece lá mais, né? Aí, aqui nessa seleção de dados, tem a URLS, a URL, e tem o DOI. Quando o artigo tem o DOI, basta eu clicar nele aqui, ó, e aí vai abrir abrir o link aonde o artigo tá. Eu posso baixar o artigo, né? Ou então eu posso utilizar lá o meu referenciador, né? O meu zoteiro e salvar ele lá, tá vendo? Eu posso ver o PDF aqui e tal e ler ele por aqui. Então, isso é muito interessante, porque eu fiz a extração lá, né? A exportação daquela relação de artigos, mas e aí? Eu não tenho o artigo inteiro. Mas o próprio software, ele vai me dar essa possibilidade de buscar esse artigo. Agora, se eu já não achei ele na íntegra, eu já vou clicar aqui e vou colocar que não, acho que eu não coloquei aqui, né? Já vou colocar, não, tá aqui, que não estava disponível na íntegra, entendeu? A professora Galvão, Cristiane Galvão, do artigo de 2019, Galvão e Ricarte, ela fala que estudos não disponíveis na íntegra, ele não deve ser um critério assim tão usado como utilizado, porque a gente, na verdade, a gente deve buscar os artigos. Se ele não estiver disponível gratuito, a gente deve comprar esse artigo, né? Buscar em bibliotecas, e às vezes a biblioteca da faculdade pode comprar em particular. Às vezes você está perdendo ali um artigo que é crucial para o seu estudo, porque ele não está na íntegra, gratuito. Então, aí tem uma questão a ser avaliada, né? Se você tem um financiamento para fazer um estudo, então não justifica você colocar o estudo colocar um critério de exclusão por ele não estar disponível na íntegra. A não ser que de jeito nenhum mesmo você conseguiu, ou ele estava caríssimo e tal, mas aí tudo a gente tem que especificar aqui na ferramenta, né? André. Oi. São 15h30, você consegue terminar até 15h45? Consigo. Consegue? Então tranquilo, porque aí a gente dá um intervalinho até as 16 e segue depois 10 minutos por aluno para fechar às 17h30. Tá, joia. E aí, depois eu combino com você outra data para fazer um tutorial aí real. Vamos fazer sim. Então tá. Então eu já vou partindo aqui mais para a gente ser mais rápido. Então, aqui na parte da seleção, eu fui lá, fui um por um, li, né, os títulos e resumos, classifiquei, fiz essa classificação e tal. Aí aparece aqui os que foram aceitados nessa etapa de seleção, né? Você está vendo aqui que tem o status de seleção, e ele também aparece aqui no score. Então, por exemplo, os de maior score, eu posso ler eles primeiro, né? Porque a ferramenta te dá esse score aqui? Que são aqueles que têm as chances de serem mais, como é que fala?
Ai, gente, me deu branco aqui. Maior correlação com aquilo que você está buscando, com as suas palavras-chave, né? Aí aqui vem também os rejeitados, os duplicados, e aqueles que não foram classificados ainda. Aí na fase de extração, clicando em um aqui, ó, que é nesse mesmo, eu tenho aqui, ó, os dados, o formulário de extração que eu tinha lançado lá no protocolo, né? Então aqui, ó, ator, o título e tal. Então eu vou pegar, vou abrir o artigo, vou copiar e colar o título, o autor, o ano, os objetivos, e aí eu já vou fazendo uma sumarização ali. Eu posso copiar igual, como eu também já posso ir formatando ali do jeito que eu vou escrever depois, né? Porque aqui nós não vamos perder referência, porque eu já estou escrevendo exatamente no autor, então não tem esse risco, né? E aqui também tem aquele formulário de qualidade lá, que eu defini. Aí eu posso vir aqui e marcar. Não claro, critério de inclusão, tal, sabe? Eu já vou fazendo esse critério de solução aqui na extração. Aí, já vem aqui, deixa eu cancelar aqui. Já vem aqui na fase de extração os artigos que eu selecionei, que eu aceitei nessa fase de extração, né? Porque se eu li o artigo inteiro ali naquele momento ali, eu posso já dispensar alguns também, né? Já falar, esse não tem nenhuma correlação, aí eu vou excluir, né? Então aqui é só para vocês verem mesmo. Aí a parte de sumarização é muito legal, porque tem uns gráficos, né? Ele te dá ali o número de artigos que você excluiu, os artigos que você aceitou, tudo. Então tem vários aqui. Tem alguns tipos de gráfico, nuvem de palavras, né? Tem um outro tipo de gráfico aqui que eu não vou. Esse aqui, ó, que eu não sei porque nesse caso aqui eu não consegui mexer, mas fica aí depois. Isso aqui, esse para casa para mim mesmo. Não sei se foi porque eu coloquei o título inteiro, mas aí é isso. E aqui a revisão, né, o final, ele tem esse editor de texto aqui, mas é um editor de texto basiquíssimo, né? Então agora eu vou voltar aqui para a apresentação para mostrar para vocês, sim, o que a gente pode fazer na ferramenta, né? Essa ferramenta, ela vai permitir que a gente faça o protocolo, as fases de seleção, a extração e a sumarização. E também ela permite salvar um arquivo em Excel com todos os dados, ou também fazer um empacotamento, né, com um arquivo com a terminação lá do Start, aonde você pode disponibilizar no seu estudo, ou disponibilizar com o seu orientador, né, e aí fica a critério. O que não é possível fazer na ferramenta? A elaboração das strings de busca, né, devido àquele fato de que cada base de dados ela vai responder de uma forma, ela tem um sistema próprio, então você precisa fazer ali a string de busca e copiar ela e colocar e deixar sempre bem registrado qual foi a string, porque se a gente copia errado, se a gente coloca a string errado e uma outra pessoa for fazer, não vai dar certo, né, não vai encontrar os mesmos resultados, né. Outra coisa que não é possível fazer na Start é a busca mesmo em si na base de dados, que a gente precisa ir lá buscar, fazer a exportação do artigo, dos artigos, né, dos estudos, e jogar e importar no Start. Resumidamente, no Start a gente preenche o protocolo, define as strings, executa as buscas, né, salva o artigo em Biblitex, importa esse artigo em Biblitex para o string, né, para a ferramenta e grava a string utilizado pela máquina, aplica os critérios de inclusão e seleção que a gente aceitou, faz o aceite, rejeita, duplica, essa parte toda é feita manual, né, lê os estudos completos e coleta as informações. Olha, pode parecer que a ferramenta, ela seja muito trabalhosa, mas, na verdade, se você for fazer isso na mão, no Excel, é muito pior. É muito pior porque o volume de artigos é muito grande, sabe? E para a gente poder guardar o número de artigos que você excluiu, o número que você tem que ir pegando manualmente. Então,
a ferramenta, ela ajuda muito mesmo. E ela não é tão difícil de ser utilizada, né? Bom, aqui eu deixo aqui o link para baixar a ferramenta, né, lá do site da Lápis. E eu selecionei aqui 2 cursos que eu achei muito legal, são mini cursos, né, do professor Fábio Ottaviani e da doutora Sandra Camargo. A doutora Sandra que foi a responsável pelo desenvolvimento do software junto com o doutor Fábio. Então eu achei que esses 2 vídeos assim são bastante educativos, bem legal. Quem tiver interesse, né, tá aí.